Olá a todos, bem-vindos ao meu canal Chester News. Meu nome é Chester, vou falar sobre política internacional e o discurso do Vladimir Putin, no dia da vitória, de ontem, no domingo, que eles comemoram no dia 9 de maio a vitória dos russos sobre os aliados, sobre os nazistas. Bom, eu achei um discurso assim muito pensado, né? Tinha rumores de que o Putin ele não estaria muito bem, intelectualmente, mas pelo que deu a entender do discurso dele, ele deu a entender que ele tentou fazer um tratado com a OTAN de paz, para evitar que a OTAN chegasse muito perto da Rússia. Aquilo que eu tinha falado nos vídeos anteriores parece que se confirmou, que a Rússia estava se sentindo acuada com a OTAN chegando cada vez mais próximo das fronteiras russas. Então, assim, o Putin ele mostrou que realmente se sentiu ameaçado com a Ucrânia. Inclusive, ele falou que a Ucrânia também estava para receber armas nucleares, né? Esse é um fato, acho que ele não tinha dito isso antes. E, assim, mostra que o Putin ele está muito bem, assim, intelectualmente falando, e que realmente ele agiu pensando em defender a Rússia. Ele falou muito da herança da União Soviética, né? Porque assim, a União Soviética foi a segunda maior economia do mundo por muito tempo. Dos anos 50 aos anos 80 e pouco, a União Soviética era a segunda maior economia do mundo. Então, assim, eles falavam que o primeiro mundo era Estados Unidos, né? O segundo mundo era a União Soviética, por ser a segunda maior economia do mundo. E o terceiro mundo, os países subdesenvolvidos. Então, assim, o Putin ele fala muito da herança da União Soviética, da glória, né, do passado. Então, assim, eu sinto que eu acho que a Rússia ela quer se sentir respeitada, sentir e principalmente se sentir protegida. O que eu acho, na minha opinião? A guerra ela é lamentável, né? Não dá para culpar a Rússia ou a Ucrânia, mas pelo que o discurso do Putin ele deu a entender que ele vê a Ucrânia como uma ponta de lança da OTAN, ali muito próximo da Rússia, que está afetando a segurança da Rússia. Então, assim, ele falou também que agiu para liberar o leste da Ucrânia ali, para proteger os russos que estavam sendo atacados pelos ucranianos, né, que foi o que levou ao começo da operação militar. Enfim, eu acho assim, a guerra ela tá aí, ninguém gosta de guerra, né? Até o Papa Francisco se pronunciou, falou que o, o líder da Igreja Ortodoxa lá da Rússia tinha que, né? Mas assim, é complicado porque os países grandes eles também têm direito de se defender, né? A guerra é lamentável de todos os aspectos. O Guterres, né, que é o secretário-geral da ONU, inclusive, eu achei ele muito legal a iniciativa dele. Ele foi até Kiev, foi até a Rússia. Tipo, pode não dar em nada, mas ele, como secretário-geral da OTAN, da ONU, ele tem que tentar pelo menos, né? E eu acho assim, a Rússia, ela não vai, essa guerra não vai acabar enquanto a Rússia não se sentir segura. E, na minha opinião, a OTAN é a principal culpada, porque eles não estão recuando nenhum passo, estão fornecendo armas para a Ucrânia. Então, assim, se a gente vê não as palavras, nem a mídia, nem o discurso, nada oficial da OTAN, mas a gente vê as ações, o que, que eles estão fazendo? Eles avançaram para muito próximo da OTAN, da Rússia, né, as bases da OTAN, fronteira com a Rússia. Eles não aceitaram o acordo que o Putin falou nesse discurso de ontem. Então, assim, a gente vê que a OTAN está realmente confrontando a Rússia de forma aberta, né? Então, assim, ninguém está justificando que o Putin ele devia de invadir a Ucrânia, mas ele está se sentindo acuado e a Rússia ela tem que se sentir segura para essa guerra acabar. Igual o Macron falou, não é humilhando nem a Ucrânia nem a Rússia que vai se chegar a um acordo de paz. O importante é que a guerra já está aí e o que seria importante? Na minha opinião, tinha que todos os países da Finlândia, Suécia, aqueles países que fazem fronteira entre a Rússia e a Europa, serem uma zona neutra. A ONU devia de ajudar a costurar esse acordo, né? Já que a OTAN não aceitou o acordo que a Rússia propôs, porque antes no começo, quando estavam movimentando tropas, a própria China falou, ó,
prestem atenção na Rússia, levem a sério as preocupações da Rússia. Parece que nem com a guerra o Ocidente, a OTAN está levando a sério a Rússia. Então, assim, isso é perigoso, porque eles têm armas nucleares muito potentes. Então, assim, a OTAN ela tinha que respeitar as anseios de segurança da Rússia. Do contrário, eles vão estar dando a entender que eles realmente estão com uma política agressiva contra a Rússia. Isso, né, demonstra que o Putin, na verdade, ele está certo em se defender. Porque se você é uma pessoa, por exemplo, você está num lugar, a pessoa vem, né, vem ofendendo o seu espaço ali. Aí você fala, ó, vai mais para lá, tal, vai mais para lá. E a pessoa não respeita e vai chegando, uma hora a pessoa pode se defender. É o que aconteceu na a Ucrânia para a Rússia, foi o estopim ali do exagero do avanço da OTAN. O presidente Lula falou, né, se pronunciou, o ex-presidente, sobre a Ucrânia. Ele acha que o Zelensky, né, a Ucrânia é tão responsável quanto, né. É interessante que tanto o presidente Bolsonaro quanto o Lula parece que tem a mesma opinião de que a Rússia está agindo certo para se defender, né? Isso pelo menos, assim, na política internacional a verdade ela é muito difícil de se encontrar, né? As relações internacionais é uma complexidade muito grande. Esse discurso de ontem foi importante porque o Putin ele demonstrou que a Rússia está acuada e quer se sentir segura e não vai parar enquanto não se sentir seguro. Isso é muito importante porque vai nortear os acordos daqui para frente. Se a Rússia não se sentir segura, vai continuar a guerra. Então, assim, esse discurso em relações internacionais, eles falam que você tem que analisar as intenções dos agentes principais. No caso, o Putin é o principal agente, né, que é o que detém o poder na questão da guerra, nessa operação militar da Ucrânia. E ele disse, enquanto a Rússia não se sentir segura, nada feito. Então, dá a entender que essa guerra, se a OTAN não começar a recuar, o próprio presidente da França, o Macron, falou, não é humilhando nem a Rússia nem a Ucrânia que vamos chegar a lugar nenhum. Parece que o Macron é o primeiro líder da União Europeia que está meio que sacando o que está acontecendo ali, no sentido de uma questão proativa para se chegar realmente a um acordo de paz, porque o que já foi já não tem mais o que fazer. Mas se a OTAN não parar de mandar armas, a ofensiva que eles fizeram, né, de ficar indo cada vez mais próximo da Rússia e mandando armas, a OTAN, na verdade, na minha opinião, se a OTAN não retroceder, a guerra, infelizmente, ela vai continuar, né? O que é ruim para toda a humanidade, causa uma destabilização ali na Europa, no leste europeu, e, na verdade, para os Estados Unidos, por incrível que pareça, isso é bom. No livro do Joseph Nye, ele fala que a União Europeia é a principal adversária dos Estados Unidos, apesar deles serem aliados. Então, assim, os Estados Unidos criando uma guerra ali no leste europeu, eles enfraquecem tanto a Europa quanto a Rússia. Parece que é contrassenso você falar que os Estados Unidos está querendo enfraquecer a Europa, mas é verdade. Na área internacional, na alta complexidade, né, da alta política, China, Rússia, Estados Unidos e União Europeia, eles lutam ali pelo domínio global, ali, poder militar e econômico mundial. Então, assim, a Europa e os Estados Unidos são aliados, Rússia e China também são aliados, mas assim, no último dos momentos, a gente, né, os agentes ali eles desconfiam um do outro. Então, assim, há indícios ali, eu li um artigo falando que talvez Estados Unidos fez isso para destabilizar tanto a Europa quanto a Rússia, né? Porque parece que a União Europeia estava se ligando mais à Rússia, questão do gás, e eles fizeram isso mais ou menos para dar uma cortada nessa aliança aí. E é isso, bem-vindo ao canal Chester News. Em resumo é isso, se a OTAN não retroceder, a guerra ela dificilmente vai ter um acordo de paz enquanto a Rússia não se sentir segura, e o discurso de ontem foi muito esclarecedor nesse sentido. O Putin ele realmente sente que a Rússia está sendo ameaçada e ele agiu ele dizendo como se fosse uma legítima defesa ali da soberania da Rússia. E é isso, bem-vindo ao canal Chester News, um abraço a todos.